Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física, e nessa aula de hoje nós iremos entender um pouquinho aqui sobre o treinamento esportivo. Princípio básico dentro da Educação Física, quando nós iremos falar de corpo e saúde. Então, o que seria treinamento esportivo? É entendido como sendo o processo de adaptação a estímulos externos, racionalmente organizados para alcançar um objetivo concretamente definido, e geralmente esse objetivo está relacionado com o aumento do rendimento. Pronto, vou grifar aqui algumas expressões para vocês. Aumento do rendimento, racionalmente, objetivo concreto. Isso aqui tem muito a ver com o quê? Com exercício físico. É algo que é planejado, que é estruturado, que é repetitivo, que visa a melhoria das capacidades físicas do indivíduo. E quais seriam essas capacidades físicas, professor? É saber aqui, ó. E o que é capacidade física? São definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Então, são essas capacidades aqui, ó. Velocidade, agilidade, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, força, resistência. Tudo isso aqui, se eu treinar, eu consigo melhorar. Tudo isso aqui, se eu tiver algo que seja planejado, estruturado e repetitivo, que tenha uma certa continuidade, eu vou conseguir melhorar. Então, velocidade, eu não consigo destrinchar todos aqui para vocês, mas existem 3 tipos de velocidade, por exemplo. Velocidade de membros, velocidade de deslocamento, velocidade de reação. Tudo isso eu posso melhorar. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é muito clássico. Quando nós estamos de repente assistindo um jogo de futebol, o goleiro realiza uma defesa ali de um chute da pequena área, o goleiro consegue defender. Muitas vezes, quem está narrando, comentando esse jogo, ele fala o quê? Que reflexo desse goleiro? Isto não é reflexo. Isso é velocidade de reação. O goleiro treinou para ele dar essa resposta o mais rápido possível, no caso, aquele estímulo visual, a bola que está vindo em direção ao gol. Então, ele treinou para realizar aquela defesa. Quando o narrador fala isso de forma ignorante, digamos assim, de não conhecer mesmo do treinamento esportivo, das capacidades físicas, ele tira todo o mérito do goleiro que treinou, dizendo que é reflexo. Professor, e o que seria reflexo, então? É qualquer resposta involuntária que o nosso corpo dá a um estímulo externo. Posso dar um exemplo, o teste do tendão patelar. Alguns de vocês já viram em alguns desenhos, quando o doutor vem e bate com um martelinho no joelho do pica-pau, por exemplo. A perna levanta, aquilo é um ato reflexo. Então, só para fazer essa diferenciação para vocês. Então, tudo isso aqui, ó, se eu treinar, eu consigo melhorar. Vamos avançar. Fase do treinamento. Aí existem essas fases do treinamento, ó. A periodização, o planejamento e a avaliação. Se vocês perceberem essas setas que estão aí em azuis, ó, elas apontam para ambos os lados. E é um movimento cíclico, porque isso aqui acontece a todo momento. Você, quando se inscreve numa academia, você chega lá com uma avaliação médica e o profissional de educação física faz com você o quê? Uma avaliação física. Avaliar para poder planejar e periodizar o seu treinamento. Na periodização existem esses 3 momentos aqui, ó. Período preparatório, competitivo e transitório. Preparatório, quando nós estamos iniciando ali aquele treinamento. Competitivo é quando tudo aquelas capacidades físicas, digamos, está no ápice. E transitório é uma fase lá quando o atleta ele terminou a competição, terminou a temporada, ele tem um período de transição para recuperar, para evitar lesões, um monte de coisas. Então isso aqui também eu não consigo destrinchar tanto com vocês agora. Princípios do treinamento esportivo, ó. O tema da nossa aula funcionam como norteadores do planejamento, execução e consolidação e controle da preparação de um atleta amador ou profissional. Eles incluem todos os aspectos e tarefas do treino, determinando o conteúdo, os meios, os métodos, a organização dos exercícios físicos.
Então aqui eu vou deixar aqui, ó, em evidência para vocês, ó, o atleta amador ou profissional. Eu posso até falar de um indivíduo comum. Vamos falar nem de atleta, de uma pessoa que está treinando em busca de saúde. Isso nós podemos também deixar muito claro aqui. Então, os princípios do treinamento esportivo, eles são o quê? São norteadores deste planejamento. É algo que eu tenho que seguir para fazer dar certo. Tudo em prol de quê? Da saúde do indivíduo. Vamos avançar. Aí estes são alguns princípios, não estão todos. Tem vários. Individualidade biológica, sobrecarga, especificidade, continuidade, reversibilidade, volume versus intensidade, variabilidade, inter-relação entre os próprios princípios. Então, estes princípios aqui estão dentro do treinamento esportivo e devem ser seguidos para que seja alcançado o objetivo final, certo? Vamos avançando. Individualidade biológica. O que significa isso aqui, ó? Lembra daquelas fases lá do treinamento lá que eu falei para vocês? Que existe a avaliação, o planejamento e a periodização. Tudo aquilo deve acontecer de forma o quê? Individualizada. Individual. Porque, geralmente, algumas vezes acontece o quê? Algum colega, algum amigo começa a treinar, tal, começa a melhorar, começa a gente ser visualmente, perceber ali a diferença que vem acontecendo com aquela pessoa. E determinada pessoa chega e diz, poxa, tu tá emagrecendo, digamos assim, vamos usar uma questão do emagrecimento. Tu estás emagrecendo, o que tá fazendo? Não, eu tô treinando. Me passa a tua série de treinamento. Isso não pode acontecer. Porque a série é o quê? Ela é individual. Aquele planejamento, aquela avaliação, aquela periodização é daquele indivíduo. Então, este princípio não deve ser o quê? Não deve ser negligenciado. Nós devemos respeitar o princípio da individualidade biológica. Cada ser é um ser. Princípio da sobrecarga. Esse princípio consiste em sobrecarregar o organismo do atleta ou do indivíduo de maneira adequada, variando a frequência, intensidade, volume e duração do treino. Esta imagem aqui, ó, ela demonstra um indivíduo carregando um bezerrinho diariamente até evoluir para um touro. Então, para ele conseguir levantar esse touro, ele teve um trabalho de sobrecarga que foi contínuo, que foi o corpo dele foi se adaptando a esta carga para ele conseguir levantar. Eu não iria conseguir levantar aquele touro logo de início. É aquela mesma coisa, vou usar aqui um exemplo da academia. A moça vai lá, vai para a academia, ela começa a treinar, ela vai para o aparelho lá, o leg 45, que é aquele de empurrar a plataforma. Ela começa, digamos ali, com 10 quilos de cada lado. E progressivamente essa carga ela vai sendo elevada, porque o corpo vai se adaptando. Então, este é o princípio da sobrecarga. Sobrecarga no volume. Trouxe esse exemplo para vocês aqui, ó. Aumento da duração do treinamento. Digamos, peguei esse indivíduo aqui, ele já é um indivíduo que ele já treina determinado tempo, para ele correr 30 minutos na velocidade de 10 km por hora na esteira. Com o passar do tempo, ele vai se adaptando a este volume de treino. E eu não posso fazer com que esse estímulo ele seja, digamos, débil. Não haja variação em relação à adaptação desse organismo. Então, eu tenho que sempre estar aumentando ou a intensidade ou o volume. Neste caso aqui, eu vou aumentar o volume. Ó. Eu saio de 30 minutos para 40 minutos. Eu não alterei o que aqui? Eu não alterei a velocidade, ó, a intensidade. Eu alterei apenas o tempo. Posso dizer também, ó, aumento da velocidade de execução. Quando eu falo de aumento da velocidade de execução, já estou falando de quê? De intensidade. Já não é mais volume. Tá aqui, ó, treinos intervalados. 10 tiros de 400 metros. Diminuí o tempo, porém eu aumentei o quê? A velocidade. No slide anterior era 10 km, agora são o quê? 15 km por hora. Então eu fiz essa variação.
Princípio da especificidade é aquele que impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance esportiva, em termos de qualidade física, interveniente, sistema energético, preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizadas. Então, vamos aqui, ó. Vou trazer na prática para vocês. Trouxe 2 atletas olímpicos multicampeões de uma modalidade esportiva. Qual? Do atletismo. Estamos aqui com o Usain Bolt e nós estamos aqui com o queniano Kipchoge. Usain Bolt, tricampeão dos 100 metros rasos. Kipchoge é campeão olímpico de maratona. Corre uma distância superior, uma distância de 42 km e 195 metros. Percebam, é a mesma modalidade, a corrida, mas são práticas diferentes, são sistemas energéticos diferentes. Então, para que eu seja um corredor de velocidade, além de uma série de características que podem variar, de biotipo, de um monte de detalhes, sistema neuromuscular, um monte de coisas, mas se eu quero ser um corredor de 100 metros, eu tenho que treinar corrida de 100 metros. Se eu quero ser um maratonista, eu tenho que treinar para que eu seja um maratonista. Eu te afirmo categoricamente aqui para vocês que o Usain Bolt não seria um campeão olímpico da maratona. Como assim, professor? Ele é tricampeão mundial, tricampeão olímpico dos 100 metros rasos, mas ele não é maratonista. São questões diferentes. O que eu quero dizer para vocês? Que para que o atleta seja bom em determinada modalidade, ele precisa treinar aquela modalidade. Porque o sistema energético, os movimentos que são realizados no tiro de 100 metros, não é corrida, professor, mas são corridas diferentes. Então, precisa se treinar o que vai disputar. Esse é o princípio da especificidade. Princípio da continuidade. Este princípio está intimamente ligado ao da adaptação, pois a continuidade ao longo do tempo é primordial para o organismo progressivamente se adaptar. Gosto de colocar essa imagem, ó. Tá bem aí o Homer Simpson. Aqui ele é acima do peso e com a continuidade dos treinos, o que aconteceu? Ele chegou aqui a um corpo mais musculoso. Então, este é o princípio da continuidade. É necessário que tenha continuidade para que aconteça o quê? Ganhos. E aqui eu coloquei essa imagem apenas para que a gente consiga visualizar, mas não estou falando de ganhos estéticos, estou falando em ganhos relacionados à saúde deste indivíduo. Claro que o contrário também acontece, que é o princípio de quê? Da reversibilidade. Percebam que as imagens elas se inverteram. O que o princípio da reversibilidade diz? As mudanças funcionais, morfológicas de desempenho das capacidades físicas adquiridas com o treinamento retornam aos níveis iniciais após a sua interrupção. Então percebam, ó, o Homer que havia ganhado músculo, havia ficado bem mais magro, o que aconteceu com ele quando ele deixou de treinar? Não respeitou o princípio da continuidade, tudo isso se reverteu. Princípio da reversibilidade. Ele voltou a ter o ganho de peso, voltou a ficar acima do peso. Então, o princípio da reversibilidade é o contrário do princípio da continuidade. Vamos avançando. Princípio da variabilidade é a fuga da monotonia, um grande obstáculo para a motivação dos indivíduos. Realizar sempre a mesma aula, os mesmos exercícios, utilizar sempre as mesmas estratégias pode desmotivar os nossos alunos. Então é importante que exista uma variação de atividades para que a gente consiga manter a motivação desses indivíduos, desses praticantes, bem acima, para que eles consigam ali estar respeitando qual princípio quando a gente varia, quando a gente mantém esse indivíduo motivado? O princípio da continuidade. Pois é necessário que haja continuidade para que haja adaptação, para que esse indivíduo consiga ter ganhos relacionados à sua saúde. Avançando. Princípio do volume versus intensidade. Já até mostrei para vocês ainda há pouco quando eu falei da adaptação. Quando eu falo da adaptação, eu falei que existe lá o aumento da carga do volume, o aumento da carga em relação à intensidade. Eu trouxe os exemplos para vocês, mas aqui eu mostro esse slide aqui para vocês. O que acontece aqui, ó? Aqui
eu não posso mexer nessas duas variações ao mesmo tempo. Ou seja, se eu aumento a intensidade, eu tenho que fazer o que com o volume? Baixar o volume. Foi o que eu fiz lá. Quando eu mostrei para vocês, o indivíduo corre 30 minutos a 10 km por hora, ele iria correr 5 km. É o que dá. É o que a gente fala na corrida pace de 6 minutos. Ele ia fazer cada quilômetro a 6 minutos. Ia dar certinho 5 km. Quando eu aumentei a intensidade, foi um treino intervalado, 10 tiros de 400 metros, eu fiz o quê? Eu reduzi 10 vezes 400, 4.000, 4 quilômetros. Eu reduzi 1 quilômetro, porque eu aumentei o quê? A intensidade. Conseguiram compreender? O mesmo também acontece, ó. Se eu aumento o volume do treino, eu diminuo o quê? A intensidade deste treino. Então, se o indivíduo correu 30 quilômetros, correu lá 30 minutos, e eu vou aumentar esse volume para 40, eu tenho que reduzir um pouquinho lá a velocidade, certo? De 10 km para 9 km por hora. É assim que funciona o princípio do volume versus intensidade. Aqui, ó, vamos lá. Intensidade. Volume versus intensidade está aqui bem claro aqui nesse slide. Intensidade, 5 km. Correndo a 10 km por hora. Aí eu vou alterar, ó. 10 tiros de 400 a 15 km por hora. Aqui eu mexo em quê? Na intensidade. 10 vezes 4, 400. Vamos alterar aqui o volume, ó. 5 km a 10 km por hora. Aí eu aumentei para 6,5, ó. Tô mostrando para vocês aqui, ó. Aumentei o volume do treino, ó. Que era de 5, eu aumentei para 6,5. Aumentei o que aqui? 1,5 km. O que eu fiz? Eu reduzi a velocidade. Que era de 10, eu baixei para 9. Então, este é o princípio do volume versus intensidade. O que eu não posso fazer, por exemplo, aqui, ó, é chegar aqui, aumentar o volume para 6,5 e aumentar a velocidade para 11 km por hora. Eu estaria mexendo nas duas variações, então não pode. E por último, e não menos importante, existem outros princípios da inter-relação, que eu não falei para vocês, que é esses princípios eles estarem conectados um com o outro, eles não podem deixar de se relacionar. Tem o princípio ainda da conscientização, eu conscientizar esse indivíduo da importância da prática de exercícios. E por último aqui eu trouxe o princípio da saúde. Esta é a palavrinha, pessoal. Eu gosto de trazer esse princípio para cá porque esta é a palavrinha, ó, saúde. Quando a gente fala de saúde, é o essencial, é o principal. O princípio da saúde sugere que o exercício físico deva, além de proporcionar melhor desempenho, promover saúde e qualidade de vida do praticante. Proporcionar, melhorar desempenho, promover saúde e qualidade de vida do praticante. Isto aqui é o que o princípio da saúde fala. Que é o essencial. A educação física, o treinamento esportivo, ele visa nem sempre questão de performance. Não estou falando aqui de esporte de alto rendimento, de indivíduos que irão performar a nível profissional, a nível olímpico. Eu estou falando de saúde no contexto de que nós sejamos indivíduos o quê? Autônomos. Que nós consigamos ter o nosso dia a dia, realizar as nossas tarefas com tranquilidade e menor esforço. Essa é a ideia do princípio da saúde. Obviamente que quando eu falo de saúde, eu falo da prática de exercícios físicos de forma o quê? Consciente, respeitando a questão da individualidade, sendo acompanhada por profissionais qualificados, sendo bem acompanhados por médicos. Tudo isso avaliando e reavaliando para que, de fato, nós consigamos melhorar as nossas capacidades físicas e, obviamente, trazendo mais saúde para o nosso organismo. Essa é a ideia do princípio do treinamento esportivo. Essa é a ideia da educação física. É fazer com que nós sejamos indivíduos autônomos, que nós tenhamos consciência que a prática de exercícios físicos, quando bem realizadas, bem executadas, irá trazer consequências que são o quê? Boas. Para o quê?
para a saúde deste indivíduo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre os princípios do treinamento esportivo. São vários princípios, esses princípios eles devem ser respeitados, eles sendo respeitados, com certeza, nós que ali estamos sendo submetidos a esses treinamentos e sendo esses princípios respeitados, nós teremos ganhos substanciais em relação à nossa saúde, porque todas aquelas nossas capacidades físicas que eu elenquei no início da nossa aula estarão bem apuradas, estarão bem melhoradas. Então, até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?